Então, depois que a Aline falou sobre introdução e sobre o modernismo em Portugal, é hora de nós falarmos de fato sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele foi um marco do modernismo em Portugal. Ele é compositor de uma poesia lírica, de uma poesia nacionalista, de uma poesia saudosista, que tratam de reflexões profundas e inquietantes de cunho introspectivo sobre o seu eu, sobre a solidão e também sobre o tédio, certo? Fernando Pessoa, que na verdade se chama Fernando Antônio Nogueira Pessoa, ele é filho de Joaquim de Seabra Pessoa e Maria Madalena Pinheiro Nogueira. Ele nasce em Lisboa em 13 de junho de 1888, daí ele fica órfão de pai aos 5 anos. A sua mãe, ela se casa novamente, desta vez com um comandante militar de nome João Miguel Rosa. Daí ele é nomeado cônsul de Portugal, o seu padrasto, em Durban, na África do Sul. E aí o poeta passa a sua infância nesse local, onde ele conclui os estudos do primário e também do secundário, sendo um ótimo aluno desde pequeno, já se destacando. Para vocês terem uma ideia, com 13 anos ele já escreve seus primeiros poemas em inglês. A família do Pessoa regressa a Portugal em 1902, mas no ano seguinte, o poeta regressa sozinho à África do Sul e lá ele frequenta a universidade. Daí ele regressa novamente a Portugal em 1905, onde ele se matricula na Faculdade de Letras de Lisboa. Mas ele abandonou o curso sem concluir e aí se torna correspondente comercial em línguas estrangeiras. Trabalha como crítico em 1912 na revista A Águia. E aí depois, em 1915, ele integra o grupo que fundou a revista Orfeu, que nós já sabemos um pouco sobre por conta de aulas anteriores. Após a vida muito curta nessa revista, Fernando Pessoa ele publica poemas que escandalizam a sociedade conservadora da época, sendo que os orfistas eles eram taxados de loucos e insanos pelas ruas. E aí, após essa extinção, a extinção dessa revista, ele passa a colaborar em outras revistas. E aí, em 1934, a Secretaria Nacional de Informações de Lisboa promove um concurso de poesia, onde Fernando Pessoa se inscreve e aí ele fica em segundo lugar com a sua única obra publicada em vida, que é Mensagens. E aí, em 1935, ele já está bastante doente, bastante debilitado, ele está sofrendo de delírios, ele está sofrendo de tremores também. E aí, por conta disso, ele morre no dia 30 de novembro, por conta de cirrose hepática. Ele morre no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa, aos 47 anos, e sepultado no monastério dos Jerônimos de Belém. Certo? A respeito das obras do autor, Fernando Pessoa, ele escreveu tanto poesia quanto prosa, e aí nas suas obras ele buscava expressar a sua visão particular do mundo que o cercava, das suas angústias quanto à vida, quanto à morte, que entremeiam, aliás, a condição humana. Nós podemos citar como suas obras de poesias principais Mensagem, de 1934. Temos também Poesia de Fernando Pessoa, de 1942. Poesia de Álvares de Campos, de 1944. Poesia de Alberto Caeiro, de 46. Poemas Dramáticos, de 52. Poesias Inéditas, de 56. E também Quadros ao Gosto Popular, também de 56. Antônios, de 1918, e 35 sonetos, de 1918, e Scriptums, de 1920. Falando um pouco agora sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, nós temos Alberto Caeiro, que nasceu em Lisboa em 16 de abril de 1889.
Ele era órfão, mas ele foi criado por uma tia e ele viveu bastante tempo aí na zona rural, ou seja, no campo. E por viver em contato com a natureza, ele acabou aí por utilizar a simplicidade e a ingenuidade das coisas que ele via em seus poemas. E podemos dizer ainda que ele poderia fazer parte aí do movimento literário arcadismo com muita facilidade, já que ele dava aí muita importância às sensações e aos pensamentos. E Fernando Pessoa criou este poeta quando ele escreveu aí um longo poema conhecido como O Guardador de Rebanhos. E esse conjunto de poemas mostra muito bem a simplicidade e a naturalidade do sentir do poeta caeiro. E além deste, nós temos ainda Ricardo Reis, que surgiu quando Fernando escreveu poemas de índole pagã. E consta que ele nasceu em Porto, na data 19 de setembro de 1887, e a sua personalidade está ligada com os clássicos da antiguidade e também vem caracterizado pelo soberano, pelo bem soberano e pelo prazer. E de acordo com este poeta, com o poeta Reis, Ricardo Reis, isto é alcançado com a prática da virtude e da cultura do espírito. E sobre os seus poemas, eles são bastante formais e apresentam aí princípios aristocráticos e tinham como proposta a aceitação do porquê as coisas aconteciam e evitavam aí o afastamento, digamos assim, das emoções e dos sentimentos exagerados.